Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à primeira parte de o que é uma função matemática. Nesta segunda parte nós vamos abordar as perguntas do tipo f de x igual a 5, f de x igual a 3. O que eu espero com esse tipo de formulação matemática? Que tipo de pergunta está embutido nesta formulação matemática? Se você quer clarear suas ideias sobre as funções, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. Agora a gente vai ver um tipo completamente diferente de pergunta. E aí para isso você tem que ficar bem atento. Imagine que ao invés de eu te perguntar isso, eu te perguntasse isto aqui. Isto é uma pergunta completamente diferente disto aqui. Se você está vendo o x, uma coisa você tem certeza. Você não sabe quanto vale x. Portanto, o que você está vendo aqui é o valor da função. Isto aqui é o resultado desta conta para um determinado x. E que eu gostaria de saber quem é esse x. Qual o valor de x que faz esta conta dar como resultado menos 4? Para responder este tipo de pergunta, não tem jeito. Você tem que seguir um caminho que é diferente do outro caminho que a gente estava fazendo, que era só colocar um número aqui. Agora não. Eu preciso pegar a função matemática 2x mais 6 e preciso igualar a menos 4. Eu preciso criar uma equação matemática. Isto é uma função matemática. Repare que agora esta formulação não me adianta mais, porque eu não sei quem é x. Não tem conta para ser feita. Eu não sei quem é x. Então, eu tenho que trabalhar realmente com a função matemática, criando uma equação matemática, uma coisa igual a outra. E isso a gente aprendeu a resolver no vídeo de equações algébricas. X para um lado, números para o outro. 2x é igual a menos 4. Vou pegar o mais 6, jogar para cá. Ele vai vir menos 6. 2x é igual a menos 4, menos 6, negativo com negativo, você soma eles e mantém o sinal. Isto não é uma multiplicação, não tem regra do sinal. Portanto, menos 10 é a resposta. Se fosse menos 4 vezes menos 6, que o ideal seria colocar um parênteses assim, a resposta seria mais 24, porque aqui tem regra do sinal. Não aqui. Aqui é simplesmente uma coisa menos outra. Portanto, x é menos 10 dividido por 2, dando como resposta menos 5. O que significa esse número menos 5? É o número que me responde a minha pergunta. Mas qual era a pergunta, professor? Esta aqui. Quem é x para que a conta dê menos 4? Vamos ver se isso aqui é realmente a resposta? Vamos colocar então menos 5 no lugar do x. 2 vezes menos 5, menos 10, mais 6. Resposta, menos 4. Então tá ok, respondemos esta pergunta. Aqui, para esse tipo de função, eu posso ter também o mesmo tipo de formulação. Uma formulação como esta aqui. Poderia ser qualquer número aqui. Estou colocando zero de propósito porque isso é um caso muito especial nas funções matemáticas. Saber quem é o valor de x que faz a conta dar zero. Quando a gente for trabalhar funções matemáticas, o gráfico das funções matemáticas, eu sempre vou ter bastante interesse, seja um gráfico desta função, seja um gráfico desta função, eu sempre vou ter interesse em conhecer esse valor de x, porque ele será muito especial. Tanto que é o único x que tem nome dentro dos números de uma função matemática. A gente vai chamar de a raiz da função. Qual é o valor de x que faz a função dar zero? Qual é o valor de x que faz a função dar zero? O número x, quando eu descobrir ele, eu vou dar um segundo nome para ele, um nome especial, a raiz da função. Raiz não tem nada a ver com raiz quadrada, raiz de planta, significa apenas que é o número que faz a função matemática
dar 0. Como que eu resolvo isso? Ora, da mesma forma que eu teria que resolver este equacionamento. Este equacionamento eu sempre vou montar desta forma. A função é igual ao número, portanto, a função é igual ao número. Eu sou obrigado a resolver isso aqui. Não adianta pegar esse 0 e colocar aqui, porque eu não sei quem é x. Aqui é o valor de x e eu desconheço qual é o valor de x. Portanto, eu preciso resolver isso. Quem me ajuda a resolver isso é o Bhaskara. Eu não vou resolver o passo a passo aqui. Eu vou colocar direto a resposta, porque no nosso vídeo sobre a fórmula do Bhaskara, eu não só vou deduzir a fórmula do Bhaskara, mas como eu vou fazer uma série de aplicações em diferentes casos, mostrando o passo a passo de como que eu aplico o Bhaskara em diferentes tipos de funções matemáticas do segundo grau. Tá ok? Toda vez que eu tiver uma função com x², eu sei que para resolver certos tipos de equacionamento, eu posso usar a fórmula do Bhaskara. Usando o Bhaskara para resolver isso daqui, lembrando que se eu fosse resolver, eu teria que determinar quem é A, B e C. A, o número que acompanha x². B, o número que acompanha x. E C, o termo que está sozinho. Ao aplicar isso na fórmula do Bhaskara, eu obteria duas respostas. X vale 3 e x vale menos 1. Então isso é a resposta do Bhaskara que você pode encontrar com mais calma no nosso vídeo sobre Bhaskara. O que é importante aqui é entender que o que significam essas respostas? Ora, são as respostas da pergunta. Mas qual era a mesma pergunta? Esta era a pergunta. Qual o valor de x para que a função matemática dê 0? O Bhaskara ele foi desenvolvido para responder única e exclusivamente este tipo de pergunta. Qual o valor de x para que uma função do segundo grau dê 0? Portanto, se eu pegar esse número 3 e colocar 3 aqui e 3 aqui, eu não tenho dúvida, esta conta vai dar 0, porque eu estou encontrando o número que me responde a esta pergunta. Vamos ver? 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, menos 6. Com esse menos 3, repare, esta conta dá 0. Se eu pegar o número menos 1, então você pega, substitui no x os dois valores. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Com este menos 3. Repare, esta conta dá 0. Então você consegue, com o Bhaskara, responder exclusivamente esse tipo de pergunta. Mas olha só que interessante. Vamos supor que eu não tenho essa pergunta. Eu tenho um outro tipo de pergunta aqui. G de x igual a 12. Então eu estou querendo saber o seguinte, qual o valor de x para que esta conta, me dê como resultado 12. Ora, então a gente já viu que para responder este tipo de pergunta, que é completamente diferente deste tipo de pergunta, porque aqui eu pego 12 e coloco aqui, simplesmente faço uma conta e resolvo, e aqui não. Eu sou obrigado a fazer um equacionamento. Portanto, a função é igual a 12. Quem é x para que esta conta dê 12? Professor, posso aplicar Bhaskara aí? Não, não pode. Porque o Bhaskara, ele só me resolve quando é igual a 0. Portanto, neste caso, eu tenho que forçar a aparecer um igual a 0 para eu poder aplicar o Bhaskara. Porque não adianta eu mandar número para um lado e x para o outro. X² com x, isso não se junta. Lembra? Você só junta as coisas que são as mesmas coisas. Portanto, para resolver isso aqui, eu vou jogar este 12 para o lado de cá. Vai dar menos 12. Ora, se eu tirei os 12 daqui, vai ficar 0. Posso juntar número com número apenas. Não existe mais nenhuma outra junção possível. E agora eu tenho uma nova equação do segundo grau, que quem vai me ajudar a resolver, com certeza, será o Bhaskara.
Só que esta equação é diferente quando a gente montou com a nossa primeira pergunta. X, aqui é A, vale 1, B, menos 2, C, menos 15. Portanto, quando eu aplicar o Bhaskara, isso vai me dar dois resultados. Ao resolver, lembre-se, a resolução passo a passo eu mostro no vídeo a fórmula do Bhaskara. Aqui eu vou obter como resultado 5 e menos 3. O que significam esses números que eu obtive agora? Ora, professor, são os números que respondem à pergunta da questão. Qual é a pergunta da questão? Qual o valor de x para que esta conta dê 12? E eu encontrei esses dois valores. Vamos ver se eles estão certos? Será que se eu colocar 5 aqui, esta conta vai dar 12? Vamos ver. 5 ao quadrado, 25. Menos 2 vezes 5, menos 10. Com menos 3. Isto dá menos 13, com mais 25, resposta mais 12. Então tá certo. Esse número, ele responde. E o menos 3? Vamos ver qual é o valor que dá. Se eu fizer menos 3 ao quadrado, mais 9, menos 2 vezes menos 3, mais 6, porque é menos, com menos 3. Este número dá mais 15, menos 3 dá 12. Então repare, nós conseguimos resolver uma pergunta em que eu não podia aplicar diretamente a fórmula do Bhaskara, mas eu forcei a aparecer uma situação em que deu igual a zero. Se eu pegar esse número e colocar aqui, pode ter certeza, esta conta vai dar zero. Se eu pegar este número aqui, esta conta vai dar zero. Mas se eu pegar esses números e colocar na minha função, da onde partiu a pergunta principal, eu não tenho dúvida, a conta vai dar 12. Portanto, nesse vídeo a gente quis mostrar a diferença entre as formulações assim e assim, que são as perguntas clássicas. Aqui eu quero saber o valor da função, o resultado da conta. E aqui eu quero saber quem é x para que a conta dê como resultado 2. Se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscrever no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!